E vamos atualizar como está o grupo C do Santos na Copa Sul-Americana. O Santos que conseguiu uma vitória importantíssima diante da Universidade Católica do Equador, jogando na Vila Belmiro. E tivemos na última quinta-feira União La Calera e Banfield jogando no Chile. E tivemos a vitória do time da casa. União La Calera venceu por 1-0 e assumiu a liderança do grupo C da Sul-Americana. Vamos então como está a classificação do grupo. Sempre bom lembrar que apenas o melhor colocado se classifica para a próxima fase. Então, União La Calera, que empatou na primeira rodada, venceu agora e está com 4 pontos. O Santos, que foi derrotado pelo Banfield na estreia, venceu essa segunda rodada, está com 3 pontos na segunda colocação. O Banfield, que venceu o Santos e agora foi derrotado, está com 3 pontos também. E a Universidade Católica, que empatou, né, contra a União La Calera na estreia e perdeu para o Santos, está com apenas 1 pontinho. E uma coisa interessante é que a União La Calera ela era colocado por muitos como o time que brigaria pela última colocação. Né? É um time que hoje no campeonato chileno está na zona de rebaixamento, 2 que são rebaixados lá no campeonato chileno, está na primeira colocação, 15º. Né? Então é um time tecnicamente muito fraco, mas que conseguiu resultados importantes aí que coloca, pelo menos até esse presente momento, como o líder do grupo C do Santos. E aí, vamos à discussão em relação aos próximos jogos do Santos, porque é exatamente contra a União La Calera, o próximo jogo do Santos pela Copa Sul-Americana. O Santos vai ter meio que um hiato, né, de jogos da Sul-Americana, vai ter aí jogos do Campeonato Brasileiro, jogos da Copa do Brasil, mas só para a gente colocar aqui na tela, o próximo jogo do Santos, né, obviamente é contra o Curitiba, agora, domingo, dia 17. Depois o Santos pega o Curitiba de novo, só que pela Copa do Brasil no dia 20. Depois o Santos tem outro compromisso no Campeonato Brasileiro, né, dia 24, também na Vila. E aí, dia 28, o Santos vai até o Chile para enfrentar União La Calera, né, uma quinta-feira. Depois o Santos tem o clássico contra o São Paulo e depois, mais uma vez, jogando fora de casa, Universidade Católica no Equador. Vale ressaltar que tem altitude sim, tá? 2.800 metros, não é das maiores altitudes, mas é uma altitude. E depois, o Santos ainda tem um certo hiato, né, com jogos do Brasileiro e tal, e volta a jogar 2 jogos importantíssimos em casa pela Sul-Americana. Santos e União La Calera no dia 18 na Vila Belmiro e depois no dia 24 Santos e Banfield na Vila Belmiro. Ou seja, os 2 próximos jogos fora de casa e decide se vai para a próxima fase ou não, jogando na Vila Belmiro sob seus domínios. E aí a gente pode, né, pensar várias coisas. Até o último jogo do Santos, né, até maio, digamos assim, até o finalzinho de maio, muita coisa pode acontecer. O Santos ainda está nesse processo de reconstrução, nesse processo de identidade de time. Aos poucos, o Fabian Bustos vai tentando ajustar a defesa, vai tentando ajustar o meio, vai tentando ajustar o ataque. Vale reforçar que o Marcos Leonardo segue fora ainda para esse jogo contra o União La Calera, no dia 28, né? Vai cumprir o último jogo de suspensão e depois passa a ficar à disposição. Aí temos ainda essa disputa, né, entre Brian Angulo, que fez o seu gol, o gol que deu a vitória para o Santos, jogando na Vila Belmiro contra a Universidade Católica. A gente ainda tem aquela questão do Ricardo Goulart, se ele vai se encaixar jogando como armador, será que ele vai sair do time, será que ele vai jogar mais adiantado? O Johan Júlio, que vem jogando muito bem, Rodrigo Fernandes, que está conseguindo seu espaço, o Kaique, que começou a treinar agora, né, nesse final de semana, com uma máscara de proteção, então aos poucos ele deve voltar a ficar à disposição e pode ser uma mudança na zaga santista. Enfim, ainda tem vários pontos que o Santos precisa definir, pensando obviamente nas 3 competições, não somente na Sul-Americana, mas imagino que pode ser um Santos mais maduro, por exemplo, daqui 2, 3 semanas, quando vai enfrentar, né, os 2 próximos jogos jogando fora de casa.
Como a gente falou, né, essa vitória diante da Universidade Católica do Equador foi importantíssimo para colocar o Santos na disputa. Uma derrota ou até mesmo um empate deixaria a situação do Peixe muito complicada, né? E também uma vitória do Banfield contra a União La Calera deixaria o grupo um pouco mais complicado também, porque aí o Banfield somaria em 2 jogos 6 pontos. Mas foi importante, de uma certa forma, essa vitória da União La Calera, até mesmo um empate, né? A gente tinha comentado que seria um resultado importante. Mas agora é pensar no próximo jogo, que é Curitiba, né? Curitiba 2 vezes, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil. Mas eu quero saber de você. Está confiante para que o Santos conquiste essa vaga para a próxima fase da Sul-Americana? Acho que dá, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Só depende do Santos. Mas até que ponto isso pode ser bom, até que isso não pode ser bom, né? Até que ponto esse time do Santos, até o finalzinho de maio, que é quando vão acontecer os últimos jogos, já estará encorpado como time, um elenco que possa ser mais confiável. Um time que, ora, faça jogos bons defensivamente, mas também saiba atacar e vice-versa, né? A gente não pode ter um Santos que só saiba se defender, mas não saiba atacar. Então tem que ser um time um pouco mais equilibrado, né? E é isso que o técnico Fabian Bustos está procurando. Ele mesmo, na entrevista depois do jogo contra a Universidade Católica, disse até mesmo sobre essa questão de jogar com 2 volantes, né? Independente se é na Vila, se é fora de casa, que ele está tentando esse equilíbrio defensivo, e aí quando as coisas ficarem mais tranquilas, aí ele vai colocando jogadores mais construtores nesse meio campo do Santos. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Hoje, qual que é o maior adversário do Santos nesse grupo da Sul-Americana? É o Santos contra o Santos? É o Santos contra o Banfield? Contra a Universidade Católica? Contra a União La Calera? Deixa aqui os seus comentários, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E ó, domingão estarei na Vila Belmiro, então se você estiver presente por lá e me encontrar por aí, manda um salve para a gente trocar uma ideia, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo.